As Olimpíadas são fruto de um planejamento de anos. Nós vamos conversar com o ex-ministro do Esporte, Orlando Silva. Mas antes, o essencial. A Olimpíada do Rio tem sido o lugar perfeito para se testar a noção de liberdade de expressão do governo ilegítimo. Como era de se esperar, a Força Nacional, a polícia e alguns voluntários fizeram o possível e o impossível para tentar impedir o Fora Temer. Cartazes foram rasgados, torcedores foram retirados de arenas, o diabo. A burrada autoritária teve o efeito contrário e os protestos cresceram. A última jogada é a suspensão do discurso do interino no encerramento. Ele escapará das vaias dessa vez, mas seu nome já está inscrito na história como Michael Phelps da vergonha. Medalha de ouro no vexame. E os 23 milhões do Serra? Ninguém sabe, ninguém viu. Como diz o prefeito Haddad, golpe é uma palavra um pouco dura demais. A entrevista de hoje é com o ex-ministro dos Esportes, Orlando Silva, que foi ministro de 2006 a 2011 e um dos responsáveis pela participação, para o Brasil ser sede das Olimpíadas. Bom, estou com o Kiko Nogueira, prazer estar aqui. Prazer é meu estar com vocês. Qual é aquela história que você não contou para ninguém sobre as Olimpíadas? Teve muita história, né? Eu poderia falar diferente. Qual foi um momento que te marcou? Eu diria que teve dois momentos assim que me marcaram profundamente. Primeiro foi quando a delegação foi à África. Quando da reunião da África, nós selecionamos o Pelé para participar daquela delegação. E o Pelé é o Pelé, em qualquer lugar do planeta. Na África, o Pelé é um pouco mais. E para tocar o coração dos delegados da África, escalamos o Pelé para contar a vida dele e a relação dele com o continente africano. A primeira história é muito conhecida, de quando o Santos fez uma excursão até a África, havia um país em guerra e foi feita uma trégua para que o Santos jogasse duas partidas, na verdade, uma de cada lado. Aí o Pelé concluía dizendo: ali eu vi a força do esporte, o poder transformador, o poder de transmitir cultura de paz. Aí já tem um impacto fortíssimo naquele público. E o Pelé segue na conversa lembrando quando disputou a primeira Copa do Mundo. Ele falou: eu era um garoto na Suécia e eu comecei a perceber que contra nós jogavam equipes e não havia nenhum atleta negro. Nós só enfrentávamos equipes com atletas brancos, até porque a África não participava daquela disputa. Segundo Pelé, ele, seguindo no campeonato, percebia que na audiência, no público, também não havia negros. E aí ele concluiu o raciocínio: eu percebi que a seleção brasileira de futebol representava não apenas o nosso país, mas representava todos os negros do mundo. Quando o Pelé conta uma história dessa, o impacto que tinha naquele público era um impacto muito forte. Sensibilização. A pergunta é: por que não o Brasil? Já que nós não éramos o país mais rico, o país de mais tradição olímpica, o país de mais penetração internacional, e nós tínhamos que usar os artifícios todos para tocar a consciência e também a emoção das pessoas. O que ganhou? O que fez o Brasil ser sede? Olha, foram muitos fatores, né? Primeiro, eu diria que a determinação do presidente da República. Não haveria Jogos Olímpicos no Brasil se não houvesse Lula presidente. O Lula foi aos Jogos Olímpicos da China e abordou vários chefes de Estado, conversou com muitos ídolos do esporte. O Lula foi ver a preparação em Londres e fez o mesmo trabalho. O Lula recebeu gente do Brasil e sempre pautava esse assunto. O Lula mandou carta aos presidentes dos países que tinham eleitores no Colégio Eleitoral do Comitê Olímpico Internacional pedindo voto. E nós temos testemunho de muitos atletas, dirigentes esportivos que falavam: olha, o primeiro-ministro do meu país, o presidente do meu país me convidou para conversar e dizer que era importante apoiar o Brasil. Eu recordo que quando na nossa visita a Londres, foi no momento em que o Obama lançou aquela frase famosa, que Lula era o cara. Eu recordo como se fosse hoje. O mundo inteiro repercutia essa frase do Obama e no outro dia estava Lula no Parque Olímpico de Londres conversando com Sebastian Coe e com outros e falando do Brasil. Então eu diria que o talismã da vitória brasileira para trazer os Jogos Olímpicos para cá chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Não só pelo seu poder de persuasão, mas pelas realizações que ele fazia no governo, que aumentou o grau de confiança da comunidade internacional na capacidade do Brasil realizar os eventos. O que deu errado aí, nesse Brasil de 2009 e o Brasil de 2016? Estou falando na economia, no contexto. Essa Olimpíada sairia se fosse hoje? Olha,
Em 2008, quando nós discutíamos no auge, digamos assim, da nossa campanha, e em 2009, era impressionante a força que tinha a economia brasileira em contraste com a economia americana, de alguns países europeus. E naquele momento, nós continuávamos com medidas anticíclicas da economia, continuávamos tendo um fôlego. Esse era um argumento muito forte que nós sustentávamos a viabilidade do Brasil fazer os Jogos Olímpicos. A economia foi o fator decisivo. Evidentemente que hoje, com a economia em recessão, o argumento econômico nós perderíamos. Como a política também foi um argumento importante nosso. Nós dizíamos, somos um país democrático, um país que tem estabilidade nas suas instituições. Hoje, eu não teria a menor condição de repetir esse discurso. Então, há variáveis novas na conjuntura que seguramente impediria a realização desses jogos, porque a comunidade internacional não compreenderia, como não compreende, como, aliás, se constrange. Eu disse para vocês que não haveria Olimpíadas no Brasil sem o Lula, porque o Lula foi decisivo para conquistar os Jogos. E poderia dizer que não haveria Olimpíadas com sucesso no Brasil sem a Dilma, porque a Dilma preparou os Jogos. Quem durante 5 anos se dedicou à preparação dos Jogos foi a presidenta Dilma. É como se fosse assim, o Lula é o pai e a Dilma é a mãe desses Jogos. O Michel Temer chegou agora e está querendo pegar um lugar na janelinha. Agora, no pessoal mesmo, como é que você se sentiu ao não vendo o Lula lá sendo homenageado na abertura? Eu muito triste. Eu confesso para você, teve uma determinada hora, né? Inclusive a minha mãe, uma senhora já com uma certa idade, ela fez questão de ir na abertura, né? Eu falei, mas dona Wanda... Ela falou, não, filho, eu quero ir, eu faço questão de ir. Tive que levar minha velha lá. Levei minha mãe, levei minha filha e assistimos a abertura. E a minha mãe que falou isso para mim, num dado momento, né? Quando eu falei, olha amanhã, como tá vazio lá o Temer, tem ninguém ao redor dele. Eu falei assim para ela, eu falei, filho, mas a única coisa que eu não perdoo é como que Dilma não tá aqui e como que Lula não tá aqui. Isso é injusto. O Lula é um ex-presidente. E se a Dilma tivesse, seguramente ele estaria. Mas a ausência da presidenta Dilma é uma mácula que esses jogos vai ter que carregar para a sua história. Esse maravilhoso espetáculo declara abertos os Jogos Olímpicos do Rio, celebrando O senhor vaiou? Sua mãe também? Não, eu fiquei tranquilo. Até porque fui daqueles que nem percebeu que quem falava era o Michel Temer. Porque é curioso, eu soube depois. Porque no telão não aparecia mais do Michel Temer. Ficou preto. Ficou preto o telão nessa hora. Mais grave, quando foi anunciar os presentes, não falaram o nome dele. Mais grave, quando ele foi declarar abertos os jogos, o telão ficou preto de novo. Quem viu na TV Globo, na Bandeirantes, não sei quem transmitiu, viu a imagem dele. Só que aquela imagem que vocês viram, e segundos depois começou a vaia, no estádio ninguém viu. Por isso que a vaia só começou naquela hora. E vocês imaginavam que ia ter esse tipo de repressão? Não, e é desproporcional. E é uma coisa boba, é como se ele quisesse esconder o sol com a peneira. E mais, essa repressão desproporcional aumentou a repercussão, né? E mostrou também a genialidade do povo brasileiro, né? Aquele hashtag fora você sabe quem é sensacional. Essa nova atleta do judô é fruto de um programa criado na era Lula e Dilma, né? Sim, é um programa chamado Bolsa Atleta. Aliás, a primeira bolsa que ela recebeu, eu que assinei. É uma forma de estimular porque quase sempre são atletas pobres, que necessitam de ter algum tipo de suporte. Parece pouco, mas às vezes R$1.000 faz a diferença para um atleta continuar treinando. O Lula tinha na cabeça dele uma visão de que Copa do Mundo e Olimpíada serviam, eu diria assim, a um soft power, digamos assim. Ele tem um conceito de que o Brasil é uma potência, mas não sabe. O Brasil é um grande país, mas não tem autoestima. E a cabeça dele é necessário criar espaços para projetar o Brasil, né? Porque o Brasil, se você observar, o Brasil deve ter um número de turistas internacionais que o Peru tem, mais ou menos. Não dá. Olha o que o Brasil tem de riquezas naturais, de tradições culturais, de sítios históricos. Nosso povo, nós temos um potencial turístico para explorar. Então, aqui é uma dimensão, digamos assim, econômica, né? E a outra de projeção da nossa cultura. Tanto que nós falávamos, né?
O Brasil é o único país do mundo, falava na campanha, que qualquer um dos 200 países que vier para cá vai ter torcida. Porque aqui tem gente de todo canto. A lógica do Lula era a projeção do Brasil no mundo, uma estratégia que se liga a outras medidas que ele tomou. Por exemplo, a ideia de ter multinacionais brasileiras em determinados setores da economia. Uma certa visão de mundo que ele tinha e de lugar do Brasil no mundo. O senhor acha que o Lula vai ser preso ou vai ser inelegível? Eu acredito que eles não têm coragem de prender o Lula. Não tem coragem. Eu fui, quando o Lula foi aquela condição coercitiva, eu estava em casa, estava me preparando para ir para o café da manhã. Aí o Paulinho Teixeira, que é um deputado do PT de São Paulo, me telefonou e falou: tá onde? Eu falei: tô tomando café. Saí de casa, era 6 da manhã, assim, 6h30. Ele falou assim: prenderam o Lula. Eu lembro que a minha mãe estava aqui em São Paulo, ela estava fazendo café da manhã para mim, eu fiquei assim, em silêncio por um segundo. Eu falei: o que foi, filho? Ela falou, aí eu falei: nada, mãe, o que foi, filho? Achou que era alguma coisa de saúde de alguém? Eu falei: não, me disseram que prenderam o Lula. Aí ela falou assim, ela falou assim: filho, vai lá e defende ele pelo nosso povo, porque eu falava para ela que a gente ia lá pro lugar que ele estava, né? Mas o que é que eu vi? Da minha mãe ao delegado da Polícia Federal que me recebeu, todo mundo que se conversava, até jornalistas que estavam lá já afoitos, que não sabiam o que acontecia, todo mundo meio assustado, porque o Lula é um personagem da vida nacional que mexe, digamos assim, com a alma do nosso povo. Eu tenho convicção que ele não tem coragem de fazer isso. Agora, a chance de torná-lo inelegível, eu diria que é grande. Fora tudo, há um certo grau de perversão e crueldade na visita que um grupo de famosos e ex-famosos fez a Sérgio Moro. Suzana Vieira, Luana Piovani, Lucinha Lins, Vitor Fasano, Fagner e outros viajaram a Curitiba para prestar apoio à Lava Jato e às tais 10 medidas contra a corrupção do procurador Deltan Dallagnol. Foram recebidos no gabinete do juiz e lhe deram um pendrive com 50 assinaturas de apoiadores. Depois desceram a porta do prédio da Justiça Federal, onde confraternizaram com manifestantes que vestiam o verde e amarelo e gritavam palavras de ordem. O tour finalizou com um almoço com o magistrado. Nenhum deles prima pela inteligência. Houve alguma esperança em Fagner nos anos 70, mas a coisa não vingou. Borbulhas de amor encerrou qualquer esperança. Suzana Vieira não decepcionou e bateu alguns novos recordes de estupidez. Xenófoba, detonou os nordestinos e os nortistas, aquele povo inferior que votou em Dilma nas últimas eleições. Eu acho que as pessoas do Norte e do Nordeste não têm conhecimento do que está sendo feito aqui. Tem que espalhar isso para o Brasil, disse ela. Piovani, eternamente no 220, especializada em dar barracos públicos, conseguiu desenterrar a balela de que a iniciativa era apartidária. Fasano ficou quieto, o que não foi má ideia, já que em 1995, para a Veja, ele disse que, aspas, algumas ideias nazistas são excelentes, fecha aspas. Seria uma palhaçada completa não fosse um detalhe. Há pouco mais de uma semana, uma colega deles foi quase linchada naquela cidade, provavelmente com a cumplicidade de alguns daqueles que recepcionaram a caravana dos puxa-sacos. Ninguém lembrou o caso, ninguém tocou no assunto, ninguém pediu desculpas à Sabatella, direta ou indiretamente. Fizeram questão de enaltecer aqueles proto-fascistas e o líder deles, que os inspira quando avançam sobre mulheres adversárias, andando sozinhas na rua, a caminho do teatro, chamando-as de comunistas, petralhas e putas. Suzana Vieira fez questão, pelo contrário, de elogiar os agressores. Curitiba, segundo ela, é uma das capitais mais adiantadas do Brasil em civilidade, educação, limpeza, educação das crianças, enfim. É o endosso de uma brutalidade cometida contra uma cidadã com quem esses atores trabalham novelas, seriados, etc. Ingenuidade, burrice ou má fé? Tudo junto, talvez? O Brasil não merecia virar o Projac. O Diário do Centro do Mundo fica por aqui. Semana que vem a gente se encontra novamente.